Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa é a aula do capítulo 1 do CCNA 4. Muito bem, o capítulo 1 a gente vai ver que é um capítulo bem introdutório, né? Ele vai apresentar as tecnologias de rede de longa distância, ou WAN, né? E vai fazer mais ou menos vai dar uma pincelada no mais ou menos o que vai ser trabalhado durante o curso, tá? Então, os objetivos, é um capítulo muito rápido, né? Os objetivos desse capítulo são dar uma visão geral das tecnologias de rede de longa distância, WAN, explicar as tecnologias disponíveis para redes empresariais e de pequeno e médio porte. E vai mostrar também como é que a gente deve selecionar, de todas essas tecnologias que existem, selecionar qual é aquela que mais se adequa às necessidades do cliente. Muito bem, visão geral então das tecnologias. O que são as redes de longa distância, ou WANs, Wide Area Networks? Para que elas servem? Né? Elas servem para conectar, geralmente elas conectam redes locais. Então você tem aqui essa topologia, você tem uma rede local num determinado site, você tem uma outra rede local em outros sites, e você tem essa tecnologia WAN aqui para conectar esses dois sites que geralmente estão a uma distância grande. Tá? Você pode usar o WAN também para conectar a internet, você pode usar o WAN também para conectar de casa a sua empresa, tá certo? Então, a WAN, ela geralmente ela é fornecida, ela é vendida por ISPs, Internet Service Providers, tá? Para o usuário doméstico, ou de pequena empresa, ou de grande empresa. Né? Então, tá dando aqui várias coisas. Né? Por exemplo, a internet que você tem em casa, né, é uma WAN. As redes corporativas estão usando soluções de segurança e privacidade para a internet para conectar usuários remotos pela internet. Tá certo? Então, essa é a finalidade das WANs. Bom, aqui ele coloca aqui, dando com a continuidade, né, coloca várias topologias possíveis, né, não são as únicas, mas possíveis de você conectar ou uma casa ou uma empresa numa WAN. Tá? A primeira delas é rede ponto a ponto. Você tem, por exemplo, uma filial no Rio de Janeiro e uma filial em São Paulo. Tá certo? Você quer conectar essas duas filiais. Então você chega para o teu provedor e pede, olha, eu quero um link ponto a ponto. Então você vai ter uma linha dedicada que vai conectar você no Rio de Janeiro à sua filial em São Paulo. Tá certo? Uma rede ponto a ponto. Outra opção também de configuração de topologia WAN é o Hub and Spoke. Né? Nesse tipo de topologia, você escolhe um determinado site para ser o hub. Tá? E todos os spokes, tá certo? São as filiais, por exemplo, geralmente a sede é o hub e as filiais são os spokes. Todos os spokes estão ligados diretamente ao hub. Tá certo? Então, se, por exemplo, a filial A quiser se comunicar com a filial B, ela vai obrigatoriamente ter que passar pelo hub, tá certo? Então a conexão direta é sempre com o hub, e o hub faz essa conexão com os outros spokes. Tá? Essa rede aí, esse tipo de topologia é legal quando você tem muita comunicação entre filiais e sede e pouca comunicação entre filiais, tá certo? Outra opção também é a gente ter a Full Mesh. Full Mesh, todo mundo está conectado com todo mundo. Então existe um link que conecta esses dois, um link que conecta esses dois, esses dois. Outro link que vai conectar esses dois, esses dois, esses dois. Então vai ter um monte de links aqui, tá certo? Essa configuração, ela é melhor do que a de cima, porém muito mais cara, porque cada um dos links tem um preço, tá certo? Então você tem conexão direta de todos com todos aqui na Full Mesh. Tá? Aqui o Dual Homed, né, ela é utilizada quando você tem no mesmo lugar uma redundância, dois acessos diferentes à WAN, tá certo? Então, por meio dessa redundância, se por acaso um dos links cair, você tem o outro de reserva. Ou você pode usar os dois ao mesmo tempo,
somando as larguras de banda. Tá? Então o Dual Home também é usado, tá certo? Como uma topologia possível. E tem várias outras topologias possíveis. Ele está colocando aqui as mais comuns. Tá? O que mais? Continuando aí com as finalidades da WANs, né? Então, quais os tipos de clientes que pode atender uma WAN, né? Então, um provedor ele pode vender uma WAN para pequenos escritórios ou para casa. Isso é um tipo de conexão, uma conexão mais barata, porém mais limitada. Tá? Você tem conexão, por exemplo, de um campus à internet. Essa é uma conexão que ela é mais cara, mais confiável, geralmente mais veloz, tá certo? E você tem aqui uma grande empresa com várias filiais. Tá? E aí você pode ter uma rede distribuída, tá? São diversas WANs que você usa, inclusive distribuída pelo mundo inteiro. Tá? Então são os tipos de conexão com WAN. Só para familiarizar o aluno, né, que a WAN é um assunto muito vasto e são várias as possibilidades. Tá? E é do que trata o CCNA 4, né, estudar justamente as redes de longa distância. O CCNA 1, 2 e 3 ficaram limitados às redes locais. Tá? Então, no CCNA 4, a gente expande essa nossa visão para conectar as nossas redes locais com o mundo, com a internet, ou com uma filial de uma outra filial, uma filial numa sede, tá certo? Que não ter nada a ver com a internet. Apesar de hoje em dia é utilizado muito a internet como sendo o nosso hub, vamos dizer assim, tá certo? Bom, aqui estão algumas notações, né, algumas palavrinhas, alguns símbolos que usualmente a gente utiliza no estudo de WANs, tá certo? Então, primeira coisa, ao estudo de WANs, vai ficar principalmente envolvendo as duas camadas do modelo ISO-OSI. As duas primeiras camadas, camada 1 e camada 2. A camada física e a camada de enlace. Tá? Então, todos os equipamentos, né, que envolvem aí as conexões de WAN, tá? Eles principalmente elas atuam muito na camada 1 e 2. Tá? Alguns termos da WAN. CPE, né? Equipamento local do cliente. Tá? Então existe uma linha divisória, tá? Que é geralmente o Internet Service Provider que coloca essa linha divisória, mas isso é padrão de país para país, modifica essa linha divisória. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a linha divisória fica aqui, tá certo? Daqui para a direita é responsabilidade do provedor de serviço. E daqui para a esquerda é responsabilidade da empresa. Tá? Então, todos os equipamentos que tem daqui para a esquerda, a empresa é que compra, o assinante. Tá? E daqui para a direita, o provedor é que tem que comprar. Tá certo? Muitas vezes, essa caixinha que está bem aqui no meio, tá vendo, né? Ela é instalada pelo próprio provedor, tá certo? Que dá esse acesso. O que mais? Equipamentos de comunicação de dados, DCE. Geralmente é um modem, tá certo? É um modem. É que aqui no Brasil, normalmente, esse modem ele é fornecido pelo ISP. Você não precisa comprar. O ISP ele fornece para você, incomodato, certo? O roteador não. O roteador do DTE somos nós que compramos, as empresas que compram, certo? É o equipamento de terminal de dados, Data Terminal Equipment. Tá? O ponto de demarcação, como eu falei para vocês, é o que separa o que é do cliente e o que é do provedor. O loop local, tá? Que ele pode ser, por exemplo, DSL, fibra ótica, cabo. Né? Então, o loop local também quem instala é o provedor, que é justamente a última, que a gente chama de última milha, né? Que vai desde a central até a empresa ou até a casa do cliente. Tá certo? Esse loop local ele pode reaproveitar tecnologias legadas,
No caso do telefone fixo, utiliza-se DSL. No caso de cabo de TV, utiliza cabo, né? Fibra ótica, que é uma coisa mais nova, né? Central Office, que isso daqui é do provedor de serviço, que a gente chama aqui de central telefônica, né? É justamente um local onde ficam concentrados os equipamentos que vão distribuir a WAN para os diversos clientes da redondeza. Tá? Então é o que liga o Central Office ao cliente, é o que a gente chama de loop local, tá? Que é uma conexão de última milha. Tá? Rede tarifada, todos os cabeamentos e equipamentos dentro do provedor da WAN. Tá? Essa tradução aí, depois a gente tem que ver esse termo em inglês, né? Dessa rede tarifada. Então, são os equipamentos que ficam dentro do Central Office, né? E que conectam também o Central Office ao restante da rede da operadora. Ok? Importante saber esses termos. Bom, aqui alguns dispositivos que estão relacionados com o nosso estudo de redes de longa distância. Tá? Então, por exemplo, modem. Modem que usa dial-up. Tá? Modem de dial-up é uma tecnologia WAN hoje considerada antiga. Ela aproveita a linha de áudio, que é a nossa linha telefônica fixa, tá? Para modular no áudio os sinais digitais. Então, tanto que se você tirar do gancho o telefone, você ouve aquele monte de barulho, né? Que é justamente a modulação do sinal digital em cima de ondas de áudio, tá? Linhas analógicas. Servidor de acesso, tecnologia WAN antiga, que coordena as comunicações do usuário de descagem externa e interna. Tá? Justamente é ligado a dial-up, no caso servidor de acesso, tem que estar no servidor um equipamento que vai receber essas ligações telefônicas. Né? Bom, o modem de banda larga, todo mundo conhece, é o que normalmente utiliza cable ou utiliza DSL para conectar na WAN. Tá? Então ele vai modular o sinal para DSL ou para cabo. Tá? CSU, DSU é aquele equipamentozinho que o provedor te fornece, tá? Para converter os sinais digitais recebidos dos computadores, dos servidores, do roteador, mais especificamente do seu roteador, para a linha alugada. Tá? Então, a linha alugada é geralmente uma fibra que chega no local, tá? Leased line. Tá? Então, para essa leased line falar a mesma língua do roteador que você tem lá, você precisa desse CSU-DSU. Tá? O switch de WAN é um equipamento que ele fica no provedor. Ele não é objeto de estudo do CCNA. Tá? Ele é um switch que vai utilizar os meios físicos da operadora, tá? Para transportar os sinais digitais de um cliente para outro, de um cliente para a internet. O roteador, todo mundo sabe o que é, já estudamos bastante roteador aqui, né? Mas a gente precisa de um roteador para conectar na WAN, porque a WAN, principalmente se for internet, é uma rede diferente da nossa rede local. Então a gente precisa do roteador. Né? Bom, o roteador de núcleo, o switch multicamada, geralmente fica no backbone, tá, da nossa empresa para poder distribuir essa WAN, tá certo? No caso das empresas grandes. Okay? Muito bem. Falando um pouquinho agora das operações da rede de longa distância, né? Então, como é que as WANs podem operar? Elas podem operar com redes comutadas com switches, né? De circuito comutado ou de pacote comutado, tá certo? Então são dois tipos diferentes de propagação do sinal digital pela rede da operadora. Tá? Então ele pode ou comutar circuitos ou comutar pacotes. Uma rede com circuito comutado é a nossa rede telefônica analógica. É uma rede com circuito comutado. Como é que é isso?
Ao tentar estabelecer uma conexão de um telefone para outro, tá? Esses switches que estão aqui, eles vão construir um caminho único de conexão física entre esses dois equipamentos. Durante a comunicação desses dois equipamentos, ninguém mais vai poder usar este caminho. Este caminho fica exclusivo dessas duas pontas que estão se comunicando. Certo? Isso daí é chamado circuito comutado. Uma vez que essa ligação termina, esse circuito pode sim ser usado por outros pares de comunicação. Tá certo? Então, os circuitos eles são comutados, eles são ora usados para uma conexão, ora usados para outra. Mas enquanto está conectado, só pode usar ali. Tá? Ao passo que quando a gente comuta pacotes, tá, a coisa fica muito mais flexível. Tá? A rede física ela pode e deve ser compartilhada por mais de um par de conexões. Tá certo? O que vai ser comutado aí no caso? O que vai ser comutado são os pacotes. A gente tem a transmissão dos pacotes exclusiva entre uma ponta e outra, continua sendo exclusiva, mas o mesmo circuito físico pode ser usado por vários pacotes diferentes. Tá? Então isso aumenta o nível da comutação, tá? Para você ter um melhor aproveitamento da tua infraestrutura física, que é o mais caro. Né? Que é a mais utilizada aqui. Então, você tem a tecnologia WAN, há tecnologias WAN que utilizam ainda a comutação por circuito, mas a maioria que for comutar vai comutar o quê? Pacote, hoje em dia. Tá? Vamos lá. Então, olha só esse gráfico aqui interessante, né? Que vai ajudar a gente a escolher o serviço de WAN para determinada necessidade. Né? Então, você tem um serviço de WAN aqui. Tá? Ele pode ser privado ou público. Tá? O que é privado? Eu crio uma conexão, por exemplo, entre filial e sede, tá certo? E esse circuito é privado, ele não fica público. Tá certo? Ele não aparece de forma pública. Geralmente, essa é uma opção mais cara. Tá certo? Então, e aí? Essa rede privada ela pode ser dedicada ou comutada. Tá? Se ela é dedicada, é um link ponto a ponto. Só realmente você usa. Então você vai comprar uma linha dedicada, onde você vai ligar Rio e São Paulo. Só vai ficar, essa linha só vai ser usada para isso. Ninguém mais vai poder usar essa linha. Tá? Ao passo, se eu tiver um circuito comutado, esse circuito vai poder ser compartilhado por vários clientes diferentes, tá certo? Você vai continuar garantindo que você vai ter uma conexão entre a sua sede e a sua filial, tá? Mas vai haver várias empresas que vão usar a mesma topologia, tá certo? Então você vai ter como se fosse um meio físico compartilhado. Mas os dados não se misturam, existe segurança, obviamente, tá certo? Então você pode, quando você opta pelo comutado, você tem a comutação por circuito, que é o caso do ISDN e a linha de escada, tá certo? Ou por computação de pacotes, que é o caso do frame relay, do ATM e até mesmo do MPLS, tá? E Ethernet metropolitana, ok? São vários tipos. Agora, quando eu opto usar a internet, tá? Que é a opção que está cada vez mais sendo utilizada, né? Com o aumento de disponibilidade, de velocidade da internet, a internet está sendo a opção mais utilizada para conectar as empresas, as casas, tudo, tá certo? Mas para isso, como é uma rede pública, eu preciso de segurança, eu preciso criptografar o que está circulando lá. E como serviço de criptografia, a gente usa VPN, Virtual Private Networks, certo? Né? A nível de camada física, que é camada de enlace, a gente usa geralmente cabo ou DSL, tá certo? Então é assim que a gente tem os serviços
da UAM. Aqui é a figura ilustrando os vários serviços da UAM, que a gente viu no slide passado. Aqui está mostrando a tecnologia e o meio físico que se usa, tá certo? Então é interessante essas várias opções aqui, né, de conexão com o Internet Service Provider, ok? Aí vai mostrar cada um deles, o dial-up, né? O dial-up, o CSU DSU utilizado é geralmente, no caso da nossa casa, um modem, né? Tá? Mas aqui eu tenho as vantagens e desvantagens, né? Vantagem. No caso aqui, isso aqui não é um dial-up não, isso aqui é uma linha alugada, tá? Essa figurinha aqui é de leased line, não é dial-up não. Tá errado aqui o slide. Ok. Então você tem aqui padrões, T1, T2, T3, E1, E2, E3, padrão usado na Europa, padrão usado nos Estados Unidos. Tá? O CSU, DSU, ele vai converter essa linguagem aqui de quadros para Ethernet, geralmente, que é o que o roteador conecta, ou uma ligação serial, tá certo? Que é também muito usado, uma ligação serial. Aqui, aquela interfacezinha WIC 2T do nosso roteador. Tá certo? Bom, qual é a vantagem da linha alugada, né? Ela é simples de configurar. A configuração do roteador são duas linhas, tá certo? Qualidade, você tem 99% por 24 da disponibilidade e qualidade é perfeita a linha, tá? Não tem comutação, é perfeito o sinal, né? A desvantagem é alto custo. Essa linha pode custar 5, 10 mil reais por mês, tá? E a flexibilidade limitada. Uma vez que você ligou uma filial a outra, acabou. Você tem uma terceira filial para entrar aqui, você vai ter que alugar outra linha. Você não vai poder flexibilizar essa aqui. Tá certo? Ainda é muito usada essa linha alugada. Tá certo? Bom, ISDN. ISDN usa a linha telefônica normal. Tá? A linha telefônica normal. Tá? Mas é um sinal digital que circula nela. Ok? Mas ela ocupa a banda de áudio, ok? Então a velocidade fica bem limitada. Aqui tem dois tipos de ISDN, o BRI e o PRI, tá? Com as suas composições de canais. É interessante, né? Porque essa tecnologia pode você comprar um canal, depois você comprar outro canal, mais um canal, e aí você vai aumentando a velocidade, você vai pagando mais por isso. Tá? O ISDN ainda é utilizado ainda, tá certo? Mas, assim, está cada vez menos sendo utilizado, tá? Devido à baixa velocidade, né? E a outras tecnologias disponíveis. Mas, ainda é uma tecnologia barata, que pode resolver muitos casos quando você não precisa de muita largura de banda. O frame relay é bastante interessante, porque é um circuito comutado. Então você pode, com apenas uma linha alugada, você pode ligar com várias filiais diferentes. Essa é a grande vantagem do frame relay. Tá? Você pega e cria circuitos privados de comunicação, tá? Com uma linha alugada só. Você pode criar vários PVCs desse. Tá? Eles são identificados, cada PVC desse, vamos ter um capítulo só de frame relay, né? Ele é identificado por um DLCI, por um identificador único, tá? E esses PVCs e o DLCI garantem comunicação bidirecional entre um dispositivo DTE para outro, tá? Então é isso. Mas a grande vantagem do frame relay é essa que eu falei para vocês. Você compra uma linha alugada só, tá? E você pode conectar com várias filiais diferentes, com uma linha alugada só, tá? Essa é a grande vantagem dele. Tá? Outra vantagem também é que você pode contratar velocidades. Tá? Você, por exemplo, para uma filial, você precisa de mais velocidade do que para outra.
Então você contrata uma velocidade menor e maior, então você, por exemplo, tem um NIC 2 MB, um NIC de 5 MB, e você distribui para cada uma das filiais velocidades diferentes, de acordo com a sua demanda. Então você otimiza mais, você não deixa a largura de banda ociosa, você otimiza mais a tua largura de banda. Tá? O seu frame relay. Esses detalhes aqui do PVC, DLC, a gente vai ver no capítulo exclusivo de frame relay. Né? O ATM não vai ser objeto de estudo do CCNA. Tá? Ele está só apresentando aqui o que é. Tá? O ATM também é uma rede comutada, também permite que você, com uma linha alugada só, conecte vários sites diferentes, tá certo? Mas o mais importante é que o ATM é muito bom, tá? Para diferenciar serviços, tá? Para qualidade de serviço. Então, você tem aí a qualidade de serviço feita por meio da comutação de pacotes. Você vai dar mais prioridade ou menos prioridade para determinados serviços da tua rede. Ethernet WAN. Isso está cada vez mais ficando mais popular. Tá? Então, com o avanço, com o aumento da velocidade, o aumento do alcance das tecnologias Ethernet, tá? Você conseguiu colocar o Ethernet, que era uma tecnologia apenas de LANs, na WAN. Tá? Então, isso simplifica muito as conexões na WAN, porque você não precisa de uma conversão de uma tecnologia para outra, você já está usando a Ethernet, continua usando a Ethernet, tá certo? E compatibiliza os serviços, né? Você evitar de mudar a camada de enlace, você não tem essa transferência, então você tem uma maior eficiência nos teus serviços. Tá? Então, redução de despesas e administração, tá certo? Fácil integração com as redes atuais, produtividade empresarial melhorada, os provedores de serviço oferecem agora o serviço à internet usando cabeamento de fibra ótica. Tá? Conhecido como Metro Ethernet, ou Ethernet em cima de MPLS, ou Virtual Private LAN Service. Tá? Então, a Metro Ethernet, ou Ethernet WAN, ela é normalmente utilizada para substituir o quê? O frame relay. Tá? Porque aqui também você vai conectar todo mundo com todo mundo, como se você estivesse conectando num switch. Tá? Só que é um switch WAN. Você pega e conecta lá o cabinho azul, pá, já está na WAN. Tá certo? E todo mundo parece que está na mesma LAN. Né? Tá bastante interessante esse serviço. Infelizmente também não é objeto de estudo do CCNA. Tá certo? O MPLS, muito utilizado também hoje em dia, né? Ele permite o quê? Ele é uma tecnologia WAN de alto desempenho, multiprotocolo, ou seja, não transporta só o protocolo IPv4 e IPv6, pode transportar outros protocolos também. Né? Direciona dados de um roteador para o outro com base nos rótulos de caminho curtos, em vez de endereço IP de rede. Então, por isso que ele fica multiprotocolo. Ele não depende do protocolo IP. Ele tem uma comutação própria. Tá certo? Então, você pode conectar na nuvem MPLS de várias formas, né? De linha alugada, por frame relay e por metro Ethernet. Tá? Também não é objeto de estudo CCNA. Satélite é utilizado geralmente em regiões onde você não tem infraestrutura de rede, é tipo o último caso, tá certo? Então, o VSAT, que é o Very Small Aperture Terminal, é uma solução que cria uma WAN privada, ou seja, liga a sede com filial, com comunicações via satélite. Muito cara. É geralmente utilizada realmente quando não tem outra infraestrutura disponível. O DSL todo mundo conhece, né, que a absoluta maioria das residências utiliza DSL. Então, o que é o DSL? É uma tecnologia WAN que aproveita a infraestrutura da rede telefônica. Okay? Então, ela é sempre conectada, ela utiliza a linha telefônica também, mas
não deixa ocupar o telefone, porque usa uma outra frequência, não usa frequência de voz, certo? Largura de banda alta, quer dizer, uma jogada de gênio. Tá? Ele conseguiu aproveitar o fio de telefone para transmitir internet de alta velocidade. Okay? O modem, que a gente tem normalmente em casa, ou pode ser na empresa, né? Converte o quê? Tem uma porta Ethernet e outra porta WAN, que é a porta DSL. O cabo, a mesma coisa, só que aí aproveita a infraestrutura de TV a cabo. Tá? Isso é muito utilizado nos Estados Unidos. E você tem aqui o cable modem, que faz o papel de conversão de Ethernet para cabo. Rede sem fio. Você tem o Wi-Fi, que é a nossa rede sem fio da rede local, mas para rede de longa distância, você tem outras tecnologias. Tá? Tem, por exemplo, o WiMAX, que é 802.16.3e, tá certo? E você tem Wi-Fi municipal, internet por satélite em áreas rurais e etc. Tá? Ou então mesmo, tem gente que usa no navio, navegando, né? Navio no alto mar, usa internet satélite. Tudo wireless. 3G e 4G, não precisa nem explicar, né? Todo mundo conhece. Também uma tecnologia wireless para acessar o WAN. Tá? E o que acontece? Quando se utiliza a internet como WAN para ligar filiais, a sede, ou para mesmo ligar um usuário em casa tentando acessar o banco de dados ou serviço da empresa, tá certo? A gente precisa de algo que garanta a segurança e a privacidade dos dados. Tá? Para isso a gente usa o VPN. O VPN tem dois tipos de VPN. A gente também vai ter um capítulo específico para estudar o VPN. Né? Tem o VPN que liga site a site, que é, por exemplo, uma filial no escritório central. É uma VPN que geralmente está ligado roteador a roteador, então servidor a servidor. Tá certo? Então quem está nessa rede local da filial é transparente para ele acessa normalmente qualquer servidor aqui, ou impressora, ou qualquer coisa, simplesmente digitando o IP do local aqui, tá certo? Então é transparente, é como se ele estivesse fisicamente na empresa, sede, tá certo? Então a VPN, ele dá essa site a site, né? Ele dá essa conexão aí via internet. Então via internet conecta um site a outro. Outra maneira de usar VPN também, que eu estou em casa, por exemplo, eu quero acessar a rede da minha empresa. Então eu faço uma conexão temporária, VPN, e com login sem, evidentemente, e todos os dados que circulam entre mim e a sede, entre o meu computador e a sede, ficam criptografados. Muito bem. Vamos agora à segunda parte aqui desse capítulo 1, né, que mostra o seguinte. Quais são os fatores que vão pesar na escolha de uma AM para um determinado cliente que eu tenho? Tá? Primeiro, eu tenho que saber muito bem qual é a finalidade dessa AM. Para que ela vai me servir? Tá? Qual é o escopo geográfico? Eu vou ligar perto? Vou ligar longe? Tá? Quais são os requisitos de tráfego? Eu preciso de muita largura de banda, pouca largura de banda, né? E a WAN deve usar uma infraestrutura privada ou pública? Eu posso usar a internet nessa WAN ou não? Né? Ela vai ser dedicada ou comutada? Vai ser uma linha alugada? Ou vou usar alguma das tecnologias de computação? Tá? Para a WAN pública, quais são os tipos de VPN necessários? Cliente, servidor ou site-site? Tá? Ou os dois? Quais as opções de conexão estão disponíveis localmente? Ou seja, o que na minha região eu tenho disponível de WAN? O que o ISP me oferece? Tá? E, evidentemente, os custos. Quanto eu estou disponível, quanto eu estou disposto a gastar com essas conexões. Tá? Tudo isso vai influenciar na escolha de um leque de opções de WAN. Né? Tá certo? Com isso a gente termina o capítulo 1. Ok? Então, em breve, nós teremos o capítulo 2.